Da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Diga, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando por nós, Senhor, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz tua chama arder nesse povo,
como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, viva a tua igreja de novo, faz tua chama arder nesse povo, começando em meu coração. Boa noite, minha gente, estamos de volta. É aqui o projeto Conexão com Cristo. E é bom estarmos juntos mais uma vez. É bom estarmos glorificando o nome do nosso Deus. E nós queremos agradecer a você que está conosco, a você que está na sintonia conosco, né? Podemos dizer assim, a você que está conectado, a você que está na sala, a você que está pelo YouTube. Nosso muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. Que coisa boa é saber que você está do outro lado acompanhando o nosso projeto Conexão com Cristo. É bom estarmos juntos, é bom estarmos participando, é bom estarmos louvando a Deus, e é bom estarmos ouvindo a palavra dele, e logo mais iremos participar disso, né, com a nossa oradora de hoje. Você vai se deliciar com essa palavra, uma palavra muito boa, palavra que veio do trono do Senhor para o nosso coração, tenho certeza disso. E eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento. Nosso amado Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela bondade do Senhor para conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é eterno, e é o Senhor que cuida da gente em todo o tempo. Te louvamos, te bendizemos e te exaltamos, pois tu és Deus sobre todas as coisas. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje, pelas muitas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem estado presente, nos dando livramentos, e o Senhor Deus, em todo o tempo, nunca deixou de cuidar de cada pessoa e cada um de nós. Obrigado, Pai, pelas pessoas presentes nesta live. Abençoa cada uma delas, cada família, contempla cada necessidade, que eu não sei quais são, mas o Senhor Deus sabe. Oramos a Deus, agradecidos e com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Bom, nós vamos agora para a apresentação da nossa preletora. O João Paulo Barbosa vai conduzir aí a apresentação. É com você, Paulo. Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos que estão aqui no Zoom e também estão no canal do YouTube. Para nós é um momento assim de muita satisfação estarmos hoje nos encontrando mais uma vez nesse projeto que foi Deus que tem colocado em nossos corações. E aproveitando para conclamar todos os irmãos que orem para a manutenção desse projeto Conexão com Cristo. A irmã Ivone Chaga é psicóloga, formada pela UFBA, tem especialização em teorias psicanalísticas, atendimento psicológico online, ela atende hoje, e eu tive o prazer dela ser minha psicóloga em 2009, certo? É uma serva de Deus, e o seu principal dom é um dom ministerial como mestre, né? Então,
Vamos, nesse momento, passamos a palavra para ela. Irmã, a sua câmera está fechada, certo? Não pedi para ela abrir a câmera. E logo após a mensagem dela, queremos que você não saia, porque nós temos um comunicado, um convite para fazer a vocês muito especial mesmo. Eu sei que vai mexer com muita gente, então, logo após, nós temos um presente para você. Então, aguarde após a palavra da nossa irmã Ivone Chagas, para estar conosco. E o tema que ela nos mandou tem exatamente tudo a ver com o nosso tema desse ano, que é o avivamento começa em mim. E é exatamente, Jesus procura adoradores, mas vomita mornos. É uma palavra forte. Então, a irmã Ivone, a senhora com a palavra neste momento. Graça e paz, queridos. Eu acho um pouco estranho não ver os rostos de quem está me assistindo, mas eu sei que você está aí, como disse o irmão anterior, na sua casa, na sua sala, em um bloco qualquer, através do YouTube. Bem, este assunto de avivamento, que me parece que é o central de vocês, né, o básico, é algo que é como uma chama no meu coração. Eu tenho uma amiga pastora Eliene, que ela disse que eu sou uma avivalista. Eu digo, comparando com os avivalistas, não cheguei lá de jeito nenhum. Mas o assunto avivamento realmente pulsa muito forte no meu coração, e eu sonho em ver a Igreja do Senhor Jesus chegar no nível em que nós conhecemos as histórias de John Wesley e tantos outros que eram homens amantes do Senhor e também tinham uma vida cheia de prodígios, sinais, milagres. E isso faz parte da Igreja de Jesus, embora hoje nós não estejamos num momento em que vejamos que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. Infelizmente, já há igrejas que eu digo, parece que aposentaram Jesus, porque há igrejas que nem creem mais que Jesus pode curar hoje, mas ele cura sim, faz prodígios, milagres, e creio que o grande avivamento, que provavelmente será o último avivamento, está por vir, e eu e você somos convidados a participar dele. Mas o que significa avivamento? Avivar tem a ver com algo, alguma situação, algum fenômeno que tenha perdido ou reduzido a vida, a intensidade, o fervor. Então, quando nós olhamos para a Igreja de Atos dos Apóstolos e olhamos a nossa igreja hoje, certamente nós reduzimos, eu diria em muito, tudo aquilo que nós vemos em Atos dos Apóstolos. E, queridos, nós temos que olhar que a palavra do Senhor, ela não é um livro de história apenas, embora ela conte fatos, mas ela é o livro o modelo de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é aquilo que está ali em Atos dos Apóstolos, e como nós não estamos naquele padrão, então nós dizemos, sim, nós reduzimos o brilho, a intensidade, o fervor, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a chegar lá. Então, uma vida avivada é uma vida cheia do prazer em Deus, cheia de santidade. Falaremos com os textos que são básicos para o assunto de hoje. Agora, eu gostaria de dizer, assim, inicialmente, o que avivamento não é. Avivamento não é bater palmas. Avivamento não é pular. Avivamento não é dançar. Avivamento não é cantar alto. Avivamento não é utilizar diversos instrumentos. Nós podemos fazer tudo isso nas igrejas que são chamadas de renovadas. As renovadas batem palmas,
dança, mas nada disso configura, de fato, o avivamento. Avivamento significa ardor por Deus e pelas coisas específicas de Deus. E bater palmas não é algo de Deus? É, mas nós batemos palmas em outros lugares, em outras situações. Bater palmas eu posso fazer até sem pensar. Só porque as pessoas começaram a bater palma numa música, eu também bato, nem estou realmente ligada no Senhor. Agora, os elementos que eu configuro como dentro do avivamento, quando esses elementos estão assim numa grande intensidade, num fervor, é aquilo que nós chamamos das coisas mais espirituais. Eu começo pela adoração, que é decantar Deus. É como uma pessoa enamorada de outra, que pode ser no namoro, no noivado, no casamento, e ela está enamorada pela outra, e ela tem o prazer de olhar o rosto do outro e dizer: você é. E eu falei este verbo ser parando para fazer a diferença, que a adoração Deus é. Não é que Deus faz. Quando nós falamos o que ele faz, nós estamos louvando o nosso Deus. Mas a adoração, você é maravilhoso, você é lindo, você é o todo-poderoso. Dizer as características dele com prazer, como alguém que está, imagine alguém diante do seu amado, da sua amada, decantando ela, dizendo: você é linda, e você vai dizendo coisas desta pessoa que atrai tanto o seu coração. Então, quando a pessoa está avivada, ela se envolve bastante em adoração, nos outros tipos de adoração, no louvor, né? Nós podemos ver nas igrejas, há momentos do louvor que você pode perceber pessoas envolvidas realmente e outras não, que elas simplesmente estão cantando porque é a hora da música. Nós temos os salmos, Salmo 100, que o que ele diz em relação a celebrar o Senhor? Ele diz: nós devemos celebrar o Senhor com júbilo, com alegria, cantar com alegria. Então, é algo que aquece o meu coração, o estar naquele momento para engrandecer o meu Deus. E eu não vou fazer isso só porque eu fui para a igreja, só porque é o dia de culto, assim como fosse uma coisa de uma obrigação religiosa, né? Mas eu me envolvo, eu tenho prazer em fazer isso. Também o Salmo 122 diz que nós devemos nos alegrar quando nós vamos à casa de oração. Como é que nós vamos, às vezes, para a casa de oração? Cada um de nós pode perceber. E, às vezes, queridos, eu digo para o Senhor: Senhor, hoje eu estou indo para a igreja por obediência ao meu pastor. Hoje eu gostaria de não ir. Mas o que isso tem a ver com avivamento? Tem a ver com eu quero obedecer a algo que o Senhor diz, obedecer a vossos pastores. E no meu caso, meu pastor, por exemplo, quer que toda a liderança vá às quartas-feiras. Quarta-feira é um dia que eu atendo vários pacientes, e é um dia que eu me canso bastante, mas eu vou, mesmo às vezes dizendo: hoje eu gostaria de não ir, mas eu levo o meu coração em obediência, porque um outro elemento que vai sinalizar se eu estou caminhando pelo avivamento ou não é a obediência ao Senhor. No Salmo 1, que começa dizendo: bem-aventurado é o varão, aí vai dizendo 3 nãos, que não anda segundo o conselho dos ímpios, vai dizendo não, não, não. Mas quando vai afirmar quem é esse varão, bem-aventurado, diz: é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Irmãos, isso é uma característica que vai dizer se a minha relação com Deus está assim, morna, está esfriando, ou se ela está caminhando para um avivamento. Se é que eu não já estou avivada no sentido de ter esse amor, e, aliás, vou lembrar o texto do Senhor, Mateus 22:37, nos diz a intensidade de amor que o nosso Deus espera de nós. Esse Deus que procura adoradores
ele diz, eu quero que você me ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Queridos, então nós podemos imaginar uma pessoa apaixonada. É uma pessoa inteira na relação com o outro. Obviamente, eu, por exemplo, eu digo, Senhor, eu não estou nesse nível de amor, que é chamado o amor agapau, né? Chamado pelos teólogos. Eu digo, eu estou ainda no amor filéu, mas eu não quero parar por aí. Eu quero ter uma intensidade como essa que o Senhor espera, de todo o coração, de toda a alma, que é a nossa parte psíquica, e de todas as forças. Então, eu digo, quando nós, por exemplo, queremos assistir a um filme, às vezes o nosso olhinho está assim, querendo, né? Já as pálpebras querendo fechar, porque nós estamos com sono, mas nós queremos muito assistir ao filme. Esse interesse de assistir ao filme nos faz ficar acordados, porque eu desejo, eu estou interessada. Da mesma forma, quando eu estou muito interessada em Deus, eu vou dizer para a minha carne, carne hoje, você não quer ir para a igreja, mas você vai, porque o meu Deus merece o louvor, a adoração. Carne, você vai agora ler a Bíblia, porque o meu espírito quer sim ler a Bíblia. Quando eu estou sem querer ler a Bíblia, eu sei, a minha carne não é o meu espírito. Então, eu estou dizendo para você que avivamento inclui ou envolve essa minha participação, a minha inteireza na relação com o Senhor. Quer pela oração, e são vários os tipos de oração, eu ressalto a adoração, quer no louvor, quer na meditação da palavra, e quer também, e principalmente, no prazer na lei do Senhor, que significa ter o prazer em obedecer. Então, isso faz parte de estar avivado, de que as coisas de Deus sejam muito vivas, sejam brilhantes, sejam afogueadas dentro de mim. Não seria assim, eu queria declarar o meu imposto de renda com um contador que dá um jeitinho para eu pagar menos. Não, quem está avivado não tem esse prazer. Quem está avivado vai dizer, ainda que eu tenha que pagar algum imposto, eu quero obedecer ao meu Deus que manda eu obedecer às autoridades. Isso salta dentro da gente quando a gente está assim, vivo e ávido por obedecer ao nosso Deus. Não é assim, minha mãe mandou, meu pai mandou, e se for assim, eu vou fazer porque o meu pai mandou, é dentro da alegria de obedecer ao Deus que diz, honre o seu pai, honre a sua mãe, honre as autoridades. Então, há algo, às vezes, que pesa na nossa carne, sim. A nossa carne não quer, por exemplo, ir fazer uma caminhada mais longa, se você estiver dirigindo. Às vezes, você é tentada a dizer assim, mas se eu desse uma roubadinha ali, eu gastaria menos gasolina. A minha carne pode até querer isso, mas quando nós olhamos para o nosso espírito, no nosso espírito nós dizemos, não, o meu Deus não merece que eu tome um cafezinho com o diabo e eu vá roubar como ele é ladrão. Vou roubar ali. Não tem nada disso a ver com minha vida. Então, quando nós queremos nos aproximar mais do Senhor nessa intensidade, nós temos prazer na lei do Senhor. Prazer. Não é eu vou ter que fazer porque senão alguém me cobra. E aí, nós fazemos o contraponto, né, com o que o irmão Paulo falou dos mornos, Apocalipse 3, 15 até o 17, o Senhor chama a atenção, dizendo assim, na nossa linguagem comum, ele diria assim, vá logo para o mundão, assim, seja logo frio, ou você seja um crente quente. Porque se você é um crente morno, e aí nós lembramos, né? Que quando as pessoas precisam vomitar, elas, às vezes, põem um pouco de água morna, elas ingerem água morna, porque essa água morna provoca o vômito. E Jesus está nos dizendo isso. Um crente morno, e queridos, para um Jesus que, de um modo
excepcional, extraordinário, exagerado. Foi para aquela cruz. Quer dizer, o amor dele foi muito quente, foi muito intenso. Aguentar, suportar uma ovelha morna seria demais para ele. Ele disse: não, eu não quero aceitar uma pessoa que esteja vivendo uma vida assim, eu sou crente, eu vou à igreja, eu cumpro as minhas responsabilidades, mas você não sente aquele prazer, aquele amor, aquela efervescência na realidade da vida dessa pessoa para com o seu Deus. E esse desejo intenso, ele tem muito a ver com a santidade. Embora eu diga, pode haver pessoas muito santas, mas que elas não estão no momento de avivamento. Nós poderemos conhecer pessoas santas, mas que elas, é como se elas estivessem assim, acostumadinhas com aquela vida, elas separaram a sua voz para Deus, elas separaram a sua forma de gastar dinheiro para Deus e elas seguem mesmo como Deus manda, mas o prazer, que é algo que pode se perder ao longo da vida, é preciso que nós tomemos cuidado com isso. E, por exemplo, a relação de casamento. A relação de casamento normalmente começa com a lua de mel, que é muito aquecida, na demonstração de afeto, de carinho emocional e físico, mas os casais sabem que se eles não tomarem cuidado, a relação vai ficando prejudicada, porque o cotidiano é muito pesado sobre a relação conjugal. E o Senhor tem no livro de Levítico, esse texto eu não separei, mas o livro de Levítico nos fala que o sacerdote deve colocar lenha no altar diariamente. E esta é uma forma dele garantir que o fogo não se apagará. Quando eu falo para casais, eu utilizo esse texto para dizer que o fogo do casamento, eu queria encontrar, mas eu não eu esqueci, depois eu posso até procurar aqui no Google e dizer para vocês, mas o casal deve colocar lenha diariamente no altar do casamento para que este fogo não seja só lá na lua de mel, ele permaneça. E é necessário colocar com intensidade, porque, como eu falei antes do cotidiano, o preço do alimento, a sogra, o cunhado, a criança que chora, as noites perdidas com os... Então, são muitos elementos que podem destruir a intensidade da chama do casamento. Do mesmo jeito, a nossa vida com o Senhor. O nosso dia a dia pode roubar. Olha uma coisa que pode roubar muito a nossa intensidade com o Senhor. As redes sociais. Queridos, nós gostamos muito de coisas novas. E é muito fácil nós desejarmos ver o que tem de novo, o que tem de novo no Zap, o que tem de novo no YouTube. É natural do ser humano. Agora, estas coisas podem roubar o nosso tempo e nós precisamos ter a responsabilidade, eu digo, com a nossa agenda cotidiana. Eu preciso estabelecer horários para com Deus. Senão, eu vou diminuindo a intensidade da minha relação, do meu afeto. Eu vou agora falando de santidade. O que é, na verdade, ser santo? O que é a santidade? Como todos nós não, como a maioria de nós veio do catolicismo, nós temos uma ideia equivocada do que seja santidade. Porque no catolicismo, que é a origem da maioria de nós, o que é ser santo para o católico? É ser alguém que não peca. Logo, o santo na Igreja Católica não pode estar vivo. A Igreja Católica, ela espera que uma pessoa que pode ter sido beata, uma pessoa que, segundo eles, fez algum milagre, mas essa pessoa só pode ser canonizada pós-morte. Por que pós-morte? Porque ela não pode pecar mais. Mas a palavra santo, para nós evangélicos, para a Bíblia, não significa não pecar mais.
significa alguém separado. E esta pessoa que foi separada para Deus ainda peca, sim, porque ela está viva. Você pode observar o endereçamento que o apóstolo Paulo faz na maioria das suas cartas. Ele diz assim: aos santos que estão em Filipos. Se ele escrevesse para mim hoje, ele diria: a santa que está em Lauro de Freitas. Observe o verbo está. Aos santos que moram, que vivem em Corinto. Então, os santos bíblicos, eles estão vivos. E se estão vivos, claro que eles ainda podem pecar. Só que a proporção que nós tomamos consciência de que nós fomos separados para Deus e que nós vamos para ter uma vida com Deus, nós vamos reduzindo os nossos pecados. E o Senhor diz que nós vamos de um degrau de glória a outro degrau de glória, e nós vamos aumentando essa intensidade de amor pelo nosso Deus. Naturalmente, vamos reduzindo pecados. Mas então, deixa eu ir para Levítico, o texto que vocês colocaram na chamadinha, Levítico 27. Só que antes de Levítico 27, eu quero ler o 19, versículo 2. O Senhor diz para Moisés: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, tu lhe dirás, sede santos. E eu quis primeiro esse versículo porque nós temos uma ordem. Sede santos é ordem bíblica, não é uma sugestão. Não é se você puder, seja santo, não. O verbo é imperativo, sede santos, e o Senhor vai nos dizer a razão, a justificativa. Por que é que nós devemos ser santos? Porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então, Deus está dizendo assim, tem que ser a mesma natureza. Você, eu e você, nascemos da palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. E por isso nós nos tornamos filhos de Deus. Ora, o filho tem que ter a mesma natureza do pai. E se o nosso Deus, o nosso pai é santo, nós temos que ser santos. Ele diz: sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Depois, o versículo que vocês usaram, o 20, capítulo 20, versículo 7, ele diz assim: vós vos santificareis e sereis santos. Observe que o verbo aí, sereis, está no futuro, mas observe, não esqueça do 19:2, que deu uma ordem: sede santos. E o 27 diz: vós vos santificareis e sereis santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. E aí o 8, ele diz: obedecereis os meus decretos e os praticareis, pois eu sou o Eterno. E aí vem uma expressão, e eu olhei em duas traduções. Uma tradução, a King James, diz assim: eu, o Eterno, sou o vosso santificador. Já uma outra tradução diz: eu vos santifico. Então, observe. O primeiro texto que nós lemos, o Senhor diz, o 19:2 diz: sede, seja, se estivesse falando para uma pessoa, seja santa. Paulo, seja santo. Vocês todos, vocês têm que ser santos. Sede santos. Ora, se eu devo ser, então eu devo fazer alguma coisa. E tem uma expressão também no Novo Testamento que diz: santificai-vos, todo mundo conhece, santificai-vos. Então, quando a palavra diz santificai-vos ou sede santos, ela está falando de algo que eu devo fazer. Já aqui nesse outro texto, o Senhor diz: eu sou o vosso santificador, eu vos santifico. E aí eu gosto quando a palavra do Senhor tem essas aparentes contradições, porque um texto está dizendo: Ivone, você se santifica. Já no outro texto diz: eu, Deus, lhe santifico. E aí nós perguntamos: afinal de contas, sou eu que me santifico ou é o Senhor quem me santifica? E aí nós lembramos que o apóstolo Paulo nos diz, na primeira sua carta aos Coríntios, ele diz assim, capítulo 3,
nós somos cooperadores de Deus. E ele também diz, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Quer dizer, há uma interdependência dessa santificação, onde uma parte vem do Senhor, ele me santifica pelo sangue de Jesus, quando ele perdoa os nossos pecados, e eu tenho a minha parcela de santificação no meu cotidiano, no meu dia a dia, buscando me separar para o Senhor. Separar como? Para cada coisa que eu vou fazer, que eu vou pensar, que eu vou comprar, que eu vou vestir, que eu vou falar, sempre ter como ponto de partida, como referencial, a lei do Senhor. Então, se eu estou separado para Deus, eu vou fazer conforme os valores do meu Deus, lembrando o Salmo 1, que é bem-aventurado, é feliz aquele que tem prazer em namorar segundo a lei do Senhor. Feliz é aquele que tem o prazer de gastar conforme a lei do Senhor. Bem-aventurado, feliz é aquele que, quando vai fazer qualquer negócio, vai fazer segundo os critérios, os valores da lei do Senhor. Ainda vou ler Levítico 20, no versículo 24. Irmãos, eu vou ler a última frase, eu acho tão importante assim, Deus nos dá uma importância tão grande, porque vamos lembrar quando nós estávamos lá, na minha época, a gente chamava ginásio, e havia um momento em que os alunos seriam escolhidos para jogos, né, para os times. Então, quando a pessoa é uma boa jogadora, ela é escolhida, ela ia sendo escolhida, aquele era separado, separo para aqui, separo para ali. E as pessoas que não jogavam muito bem, elas não eram escolhidas, e a gente temia não ser escolhido, porque ser escolhido é uma coisa muito boa. Ser escolhido significa que o outro me reconhece, que o outro me deseja do seu lado, no seu grupo, no seu time. Então, capítulo 20, a última frase diz: eu, o Eterno, vosso Deus, vos separei ou vos santifiquei desses povos maus. Queridos, então, não é uma coisa assim, que peso que eu tenho de ser santo, que peso, que peso! Só se for um peso como de quilate de ouro, porque é Deus me escolhendo, é Deus me separando para Ele. E no versículo 26, tem uma outra expressão assim, muito importante e de um valor extraordinário, quando ele diz assim: sereis consagrados a mim, pois eu, o Senhor, sou santo. E olha que coisa extraordinária, irmãos. E vos separei de todos os povos para serdes exclusivamente meus. Mas eu amo esta palavra exclusivamente meus, que o apóstolo Pedro depois tomou, e na sua primeira carta ele diz: vós sois a nação santa, vocês lembram disso? Ele diz várias categorias, e tem um momento que ele diz: vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, é espetacular. Por exemplo, uma pessoa que desfila para uma grande empresa, ela tem um contrato de exclusividade. Ela não pode desfilar para outra marca, porque ela é exclusiva dali, e ela se sente muito importante, porque ela representa aquela marca. Irmãos, eu represento Deus. Eu sou povo de propriedade exclusiva do meu Pai. E você que está me ouvindo, se você é salvo em Jesus Cristo, você é de exclusividade. Agora veja, se eu sou exclusiva dele, eu não posso calçar qualquer coisa. Se eu sou exclusiva dele, eu não posso ficar. Aliás, não posso, eu não devo falar qualquer coisa, viver de qualquer modo, porque eu sou propriedade exclusiva do meu Deus.
não sei quanto tempo me resta, e talvez, eu não sei nem se será aberto para perguntas ou comentários. Eu quero lembrar agora um texto de Apocalipse, nós já falamos de Apocalipse, aquela parte que é negativa, quando o Senhor Jesus diz: se você for morno, se você não for avivado, se você não for aquecido, se você não for um crente quente, eu lhe vomito. Em contrapartida, quando chega no capítulo 22, no versículo 11, na parte C, ele diz assim: vocês que são propriedade exclusiva minha, que eu separei para mim, ele diz assim: quem é santo, quem é separado, santifique-se mais. Outra tradução diz: quem é santo, continue a buscar a santificação. Irmãos, toda vez que eu lembro desse versículo, quem é justo, faça justiça mais ainda. Quem é santo, se santifique mais. Eu vejo aí um Deus exigente. Se Deus não fica satisfeito só com a minha santidade, ele tem um nível mais elevado. Eu volto a lembrar o texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios 3:18, me parece que esse é o texto, que ele diz que nós estamos crescendo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Ou seja, eu tenho que não me satisfazer com o nível que eu tinha ontem na minha relação com Deus, e hoje eu tenho que ser um crente melhor, e amanhã melhor, e eu tenho que ir subindo no degrau da minha relação com o Senhor, do meu amor pelo Senhor, da minha intensidade para com esse Deus que procura adorador e que deseja ser amado com a intensidade com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Então, volto a lhe dizer, quando o Senhor diz: quem é santo, santifique-se mais, eu digo: Deus é exigente. Eu quero falar um pouquinho disso. Talvez esteja concluindo aqui, se você... não sei, irmão Paulo, se as pessoas vão interagir ou não, mas quero falar dessa exigência. Irmãos, vamos pensar. Eu digo, não está escrito na Bíblia, que Deus é exigente nesse nível de santidade. Por esse texto nos dizer: quem é santo, santifique-se mais. Por que tanta exigência? Aí eu digo assim, e você pode pensar outras ideias. A exigência é muito grande porque nós não apenas somos arrancados do inferno e agora nós sabemos que não vamos para o inferno e nós vamos para o céu. Não, não é só isso, não. Também não é porque nós éramos escravos do pecado, o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, e hoje nós não somos mais escravos, nós não vamos mais para o inferno. Deus é muito exigente na santidade, porque é muito mais do que nós hoje não vivemos apenas para as coisas materiais. Não, não é só por isso. Não é só porque eu não vou para o inferno, não é só porque eu não sou mais escravo do pecado, não é só porque eu não vivo só para as coisas materiais. Não! Queridos, é porque nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Ou seja, Deus é muito exigente na nossa santidade, porque simplesmente o nosso alvo é casar com Deus. Irmãos, nós já imaginamos o que é isso. Nós vamos casar com o Criador. Na primeira aliança, em Isaías 54:5, o Deus Pai diz sobre a nação de Israel: o teu Criador é o teu marido. Aí, quando chega na segunda aliança, Jesus Cristo é chamado de um noivo. João Batista diz: eu tenho alegria porque o noivo já chegou. E Jesus vai vir, não é para comemorar um culto, um simples culto, não. Ele vai vir para celebrar as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. Queridos, então vamos imaginar que nível de noiva deve ser esta que poderá ser candidata a casar com o Criador. Se nós pensarmos nisso, nós vamos ver a nossa importância, o nosso valor. Nós vamos ver como estas coisas daqui, que às vezes, através delas, nós nos afastamos tanto da busca, como essas coisas, elas não significam praticamente nada.
elas servem, sim, para esse tempo em que nós estamos no planeta Terra. Nós precisamos de cenoura, nós precisamos de sapato, nós precisamos de transporte, mas isso tudo que vai ficar aqui é muito pequeno em relação ao fato de que eu vou casar com Jesus. Pare e pense isso. Você vai casar com Jesus Cristo? Então, qual deverá ser o nível de santidade para ser noiva de Jesus Cristo? Aquele que nunca pecou, aquele que veio assim num nível de obediência absurda por amor a nós, e ele veio agora nos escolhendo como sua noiva, sua pretendente. Então, imagina um rapaz que escolhe uma moça, o início do relacionamento parece muito interessante, ela gosta de passear com ele, ela tem prazer nele, mas pouco a pouco esse rapaz vai percebendo que essa moça já não liga tanto para ele. Quando ele telefona para ela, ela rapidamente termina o diálogo. E quando ele a convida, ela diz: hoje não, eu estou cansada. Ele vai percebendo que aquele amor inicial está esfriando e que essa noiva está dedicando a ele um amor morno. Obviamente, esse rapaz não vai querer casar com uma noiva que antes do casamento ela já está morna. Ele seria louco se ele quisesse investir a sua vida numa noiva morna. Ele está, nós dizemos no cotidiano, no coloquial, ele está pagando para ver a derrota da sua vida posterior. Então, Jesus Cristo, que também é um noivo, ele diz: se você é morno, eu lhe vomito, eu não quero levar você para o outro patamar, que é casar com você. Eu quero me casar com você, mas você precisa ser uma noiva santíssima, aquecida, que eu perceba que você ainda pulsa o seu coração por mim, na adoração, no louvor, em obedecer às minhas leis. Aí eu sei que você está com o coração batendo quentinho por mim, e eu vou desejar me casar com você. Queridos, essa era a ideia que eu tinha para compartilhar com vocês acerca dessa mistura de santidade, avivamento, adoração. Deus procura adoradores, sim, ele quer um coração de adorador vibrando por ele. Irmão Paulo, eu passo a palavra para você. Amém, minha irmã. Que Deus aplique essa palavra maravilhosa nos corações. Amém. E a gente tem que sempre estar refletindo, né? Que o avivamento não é a igreja, o avivamento começa em cada um de nós. E assim, nós cristãos, acho que nunca precisamos tanto de avivamento. Esse vídeo que nós colocamos no início é uma demonstração de quantos cristãos sofreram, né? E hoje a gente precisa valorizar mais, cada vez mais. Vou passar a palavra a Elias, e antes da irmã terminar ali, André tem um vídeo, aí a irmã termina com a oração. Mas Elias, por favor. Ok. Boa palavra, irmã. Excelente palavra, eu coloquei ela no chat. Deus abençoe você, minha irmã, pela palavra que trouxe ao nosso coração. Essa palavra realmente falou para o meu coração e eu sinto que eu preciso melhorar muito. Como crente, eu sinto que ainda preciso melhorar. Mas nós queremos agradecer a você, irmã Ivone Chagas, pela participação. Deus te abençoe ricamente. Você continue sendo como você tem sido, separada para o serviço de Deus, mas também trabalhando, aí, fazendo sua parte como psicólogo, como pessoa que atende pessoas, que ajuda pessoas. Isso também é ser santo. Foi separada para isso, para atender pessoas, para ajudar pessoas. Tenho dito na minha igreja que psicólogo não é método de doido, não. É uma coisa importante e necessária na nossa vida. Eu faço terapia e eu cresço muito com a terapia que eu faço. Ajudo outras pessoas também com a terapia que eu faço. Me realizo nas minhas terapias. Amo demais a psicologia. Coisa boa de ouvir.
apesar de não ter feito psicologia, mas eu amo demais psicologia, é um sonho ainda. Mas eu quero te agradecer, minha irmã. Muito, muito obrigado mesmo pela tua participação, pelo teu envolvimento com a palavra do Senhor, pela seriedade que você nos trouxe essa palavra, essa coisa tão maravilhosa de se ouvir, e a gente vai ouvindo, e o tempo vai passando e a gente não percebe. Glória a Deus. Muitíssimo obrigado para você. Não sei se você quer dar uma palavra ainda, quer fazer as considerações finais, antes de você orar. Irmãos, fome é algo natural no nosso corpo físico, mas nós podemos aumentar o nível de fome. Todo mundo sabe aumentar o nível de fome. Se você comer 7 horas da manhã e não almoçar, seu nível de fome vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Se você só for almoçar às 5 horas da tarde, você quer comer um boi, porque seu nível de fome aumentou. Então, nós precisamos perceber também o que é que nós temos colocado tanto dentro de nós que às vezes nos faz não ter fome, por exemplo, de meditar nas Escrituras. Se você não tem prazer em meditar nas Escrituras, é porque você não tem fome. Então, observe, porque é muito fácil hoje nós nos enchermos. As redes sociais facilitam isso. Nós temos muitos filmes, muito TikTok, tem muita coisa. E fora as redes sociais, nós temos... É gostoso bater papo, irmãos. Quem não gosta de bater um bom papo? Eu amo bater papo com uma pessoa que a gente descabeça, um papo bom, né? Passear, tem tanta coisa. Mas nós precisamos reservar a fome para nós irmos às Escrituras. Nós temos que ter o horário de comer comida. Comer comida. Comer comida aqui é boa. Pronto, irmão, é isso. Aumente a fome pela meditação das Escrituras. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão conosco na nossa sala, aqui no nosso Conexão com Cristo. Agradecer aos que estão no YouTube também. Nós temos aí várias pessoas, temos a irmã Ellen, é membro aqui da nossa igreja. Obrigado, irmã Ellen, pela participação. Deus te abençoe. Pastor Zé Lola, Maria do Carmo, Dejanira, Dinalva, Ivani, Pastor Valdemir, José Carlos, é o Zé Ponguinha, né? Arlete e Eleniel Pinho. Zé Ponguinha é um apelido carinhoso que a gente tem por ele. Uma pessoa do coração, amigo de infância, a gente tem esse apelido com ele. Muito obrigado. Vamos então vamos orar com a irmã Ivani Chagas. Elias, antes da oração, vamos ver o vídeo. Sim, claro. Vamos ver o vídeo, depois a irmã ora, tá bom, irmã? É um convite. Um convite especial, e você não deve ficar sem ver esse vídeo. Não desliga agora. Não saia, não terminou ainda com Conexão com Cristo. Fica ligado aí, deixa tua mente conectada nesse vídeo. Olá, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Jacobina, da qual tive o prazer de ser o seu pastor a partir do mês de dezembro do ano de 1968, isto é, há 54 anos atrás. Quero dizer aos amados irmãos que estou muito feliz de poder participar com os amados irmãos desta efeméride que dar-se-á em comemoração aos 80 anos de vida dessa amada igreja, a qual trago no meu coração sempre. Os irmãos não saem da minha mente e do meu coração, tampouco esta igreja querida. Estarei falando sobre o benefício das provações na vida cristã e compartilhando com os irmãos, consequentemente, as lutas e dificuldades pelas quais todos passamos como servos e servas do Senhor, e também participando com os irmãos das lutas e dificuldades pelas quais a igreja passou e agora colhendo os frutos numa grande vitória. Deus os abençoe, Deus lhes dê muita paz, muita alegria. É o desejo do pastor Isaías, da irmã Enilda e de toda a nossa família. Um beijão para todos.
feito ao pastor Isaías, que já está na glória, né? Ele não está mais entre nós, faleceu há poucos dias. E foi não me falei, dia 10, né? Esteve internado, todos nós estamos orando por ele, mas aprove ao Senhor recolhê-lo, e ele está com o Senhor. Então, mês que vem, é dia 26, né, Paulo? É 26 de maio. Isso. 26 de maio, às 20 horas, nós vamos poder, então, rever essa palestra do pastor aí, mas é só pelo YouTube, correto? Correto. Só pelo YouTube, não teremos ela no Zoom, né? Até porque o pastor já está participando do Zoom no céu, né? O homem está lá, o Senhor, está com o Senhor nosso Deus lá, e nós agradecemos a Deus, né, pelo tempo que ele passou conosco, quando foi pastor da nossa igreja, né, e nós agradecemos pela palavra que ele nos trouxe também. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para nós ouvirmos essa palavra mais uma vez. Sempre é bom ouvir a palavra de Deus, sempre é muito bom. Mesmo que o texto seja conhecido, se alguém for pregar na sua igreja, nunca diga de novo esse texto, deixa ele pregar, porque alguém vai trazer para você uma palavra diferente. Então, dia 26 de maio, às 20 horas, estaremos nessa palavra aí muito boa com o pastor Isaías Lins, através do YouTube. Deus... É só levar o conhecimento dos irmãos. O pastor Isaías foi o primeiro, segundo o irmão Zé Lula, que é um historiador, o primeiro ministério dele, primeiro recém-formado, foi em Jacobina, aqui com 20 e poucos anos, foi uma bênção da nossa igreja. A nossa irmã Nilda, nós temos um carinho muito grande por ela. Então, realmente, a gente sente saudade. Mas a gente sabe, assim, a saudade de cristã que a gente vai se encontrar. Isso aqui é a saudade. Então... Pastor. Segundo o próprio pastor Isaías, em uma conversa... A internet do pastor Lula está importante aí. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio enorme que o Senhor nos deu de sermos os continuadores da tua obra neste planeta. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a entender essa valiosa oportunidade que temos, Senhor. Amém, Senhor. Não é algo religioso, não é algo que fazemos porque alguém mandou, mas porque nós te amamos e queremos, de fato, que a tua obra não pare até que o Senhor volte. Amém. Queremos, meu Deus, que o Senhor acenda a chama no nosso coração. Como o Senhor falou a essas, ó Deus, que aquela igreja pudesse voltar ao primeiro amor. Ajuda-nos, em nome do Senhor mesmo, a buscarmos, a te ajudar nesse processo de santificação, nesse processo de busca ao Deus, daquilo que concerne ao reino dos céus, enquanto ainda estamos aqui na terra. Muito obrigada por esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou precisar sair. Ok, irmã Ivone. Um abraço, minha irmã. Vamos liberar a irmã, Alice. Obrigado, irmã Ivone. Deus abençoe você. Está liberada. Tchau. Tchau, tchau, irmã. A informação do pastor Lula diz assim, segundo o próprio, palavras do pastor Lula, segundo o próprio pastor Isaías, em uma conversa, uma das nossas convenções comigo, ele, né, com o pastor Lula, com o irmão João Cesário e com o irmão Aldenice. Ele assumiu a PIB com 20 anos, vindo da Igreja Batista de Encruzilhada, Pernambuco, onde era auxiliar. Jacobina, na verdade, foi seu primeiro pastorado. Então, está aí a informação. Pastor Lula, colaboração aí, ó, maravilha. O pastor Lula tem sempre essa informação guardadinha lá no HD. Né? O HD dele é ótimo. Né? Pena que os nossos HDs, em Valdemir, já não são mais como o do pastor Lula, que tem essa qualidade, que sabe, guarda as informações ali. Basta apertar uma teclinha, abre na hora. Então, vou repetir. Segundo o próprio pastor Isaías, em uma conversa, numa das nossas convenções, pastor José Lula, o irmão João e o irmão Denise, ele assumiu a PIB com 20 anos, vindo da Igreja Batista de Encruzilhada, Pernambuco, onde ele era auxiliar, e assumiu Jacobina, na verdade, foi seu primeiro pastorado. Então, aí a informação precisa e objetiva. Então, essa é a informação final, né, do nosso programa de hoje. Nosso muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco participando do projeto Conexão com Cristo. Um forte abraço
E vamos lembrando aí que dia 26 de maio a gente está de volta, né, com a nossa palavra aí. Ok? Deus nos abençoe ricamente. Até outra oportunidade com fé em nosso bom Deus. Abração.